Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Opinião Sem Mimimi. No vídeo de hoje você vai ver o novo alvo do Corinthians para substituição do técnico Ramon Dias. Mas antes, fica conosco até o final, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre polêmicas e informações do mundo da bola. Todos nós sabemos, e aqui a gente vai analisar uma notícia aqui do GE, que o Corinthians está aí atrás de um técnico, não é? E fez de Tite, aqui ó, Tite, o seu plano A. Lembrando que o plano A do Corinthians era Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior, que saiu recentemente da seleção brasileira, já era visto com bons olhos em outra época, quando o Corinthians perdeu também outros técnicos. O Dorival era visto com bons olhos e acabou saindo do Flamengo, né? Passou um tempo, foi para o São Paulo e acabou não acontecendo. E agora parecia que ia acontecer, só que quando o Corinthians sondou o Dorival Júnior, conforme eu estou grifando aqui para vocês, o Dorival pediu um tempo, não é? O Corinthians não tem esse tempo para esperar e pediu o Dorival Júnior. Minha opinião sobre o Dorival Júnior, eu acredito que é um técnico que teve uma crescente muito grande, né? Porque nós vimos que Dorival estava, acredito, em 2021 no Ceará, e do Ceará você sair e ir diretamente para o Flamengo, não é? E você fazer o que fez, né? Ganhar Libertadores, ganhar Copa do Brasil, realmente é uma coisa muito grande, não é? No futebol dos dias de hoje que a gente convive, numa pressão que é o Flamengo, e ele conseguiu ter um bom resultado. Depois, para tirar a prova dos 9, foi para o São Paulo, foi campeão pelo São Paulo, não é? Também da Copa do Brasil, e isso mostra que o Dorival Júnior ele está numa outra prateleira do futebol. Porém, a experiência enriquecedora que ele deveria ter na seleção não veio, não é? Porque essa experiência acabou sendo regada por vexame, e o que deixa mais uma vez o trabalho dele em desconfiança, embora que a gente sabe que seleção são mais 500, né? Ele foi cotado nesse meio tempo aí para Santos, foi cotado para Fluminense e agora Corinthians, mas ele pediu um tempo para pensar. Por via das dúvidas, o Dorival não está muito preocupado com o dinheiro, porque o Dorival ele acabou de sair, não é, da seleção e vai receber até 2026 o seu valor lá. E eu, na minha opinião, como a gente aqui é sem mimimi, eu acho que o Dorival ele conseguiria sim fazer um bom trabalho no Corinthians, embora eu acho que o que o Corinthians precisa é de alguém que realmente ajeite a casinha. O Dorival ele tem muita dificuldade nessa questão de realmente ter um certo equilíbrio. O Dorival ele não tem trabalhos onde realmente ele consegue ter um equilíbrio perfeito, que é o que o Corinthians precisa nesse momento. Então, o Dorival tem um time, não é, do Corinthians ali, que eu não sei se é aquilo que ele gosta de trabalhar, então acredito que ia ter algumas dificuldades antes de engrenar. Acredito que a médio prazo ele ia conseguir fazer um bom trabalho, mas no futebol brasileiro a gente sabe que não existe médio prazo, tem que chegar e já ganhar. Então acredito que o Dorival ele não seria um bom nome, porém ele agora pediu para pensar. E aí vem o Tite, né? O Tite, aqui ó, depois de sondar Dorival, definiu o Tite como plano A. A decisão foi do Fabinho, né? Que é o líder lá do departamento de futebol. O Fabinho, que trabalhou com o Tite, né, na época do Flamengo, então isso também pode trazer uma certa facilidade nas negociações, mas o Tite também pediu para refletir, né, sobre isso. O Tite quer um projeto de médio e longo prazo e vai ter uma reunião para poder alinhar essas expectativas, porque o Tite também não é qualquer treinador, né, pessoal? O Tite é esperto, ele não vai querer fazer contrato de 6 meses, de um ano, né? Então, além da história, né, aqui ele fala um pouquinho sobre a história vencedora que ele tem um carinho da torcida, embora foi muito abalado, porque vocês, não sei se vocês lembram, mas o Tite ele não quis ir para o Corinthians quando o Corinthians demitiu o técnico e foi para o Flamengo. Ele disse que não queria porque queria pensar, e acabou que quando o Flamengo fez a proposta ele foi. Então isso trouxe um certo arranhão na imagem do Tite com a torcida do Corinthians, não é? E o Corinthians entende, não é, que o treinador é a melhor opção para resolver questões táticas. Aí eu falo, a confiança que ele não tinha no Dorival,
de resolver questões táticas. O Tite, ele é uma outra prateleira do futebol. O Tite, realmente, dos que a gente tem, ele é um dos melhores. Não deu certo no Flamengo, não deu, mas ele é um dos melhores que conhece de futebol, tá? Do técnico brasileiro. Para mim, ele é um dos melhores que tem. Então, e fortalecer o sistema defensivo, que é uma das características do Tite, não é? Não tomar muitos gols. Se a gente olhar um pouquinho o Dorival, a gente vai ver que o Dorival, ele tomava muitos gols, né? Sempre tomou. Santos, não é? Aquele Santos lá do Neymar, enfim, fazia 10, tomava 7. Então, assim, ele sempre tomou muitos gols. No Flamengo também o Dorival tomou bastante gols, São Paulo do mesmo jeito, mas ajeitou lá na frente na parte de ataque, mas na parte defensiva eu acho que o Dorival, o Tite, melhor dizendo, ele tem uma certa vantagem nisso aí. E também além do perfil, não é? Porque aqui ele fala um pouquinho sobre o gestor de grupo que o Tite é, né? Você hoje tem estrelas como Depay, como Garro, você tem estrelas como Yuri Alberto, embora que eu acho que um elenco de 30 atletas, eu acho que o mais badalado, com certeza, é o Depay. O Depay gosta de falar, gosta de dar entrevista, vocês viram aí a entrevista que ele deu antes do Ramon ser demitido. Então tudo isso conta para esse processo. Então, muita gente brigando por protagonismo, por espaço. Então, um cara que nem o Tite vai conseguir colocar a casa em ordem, né? E tentar trazer uma paz para dentro do vestiário. Isso quer dizer muita coisa, tá, pessoal? Quer dizer, então, que realmente, dentro do ambiente do Corinthians, o vestiário não é uma situação que está muito controlada, tá? Isso aqui em outras linhas quer dizer muita coisa. Então, tem que ter realmente um técnico de pulso firme para poder resolver essas situações. E aí é um ponto que o Dorival também tem, né? Eu acredito que ele tem na questão de ser um cara boleiro, que conhece, que trata bem, trabalha bem com o pessoal. O Dorival também sendo que a gente vê que o Dorival não tem a mesma moral, tanto isso que mostrou na seleção, não é? A gente viu aquela velha imagem lá do Dorival fora da rodinha, enfim, que ele não tem o mesmo peso que um Tite, né? Então isso também demonstra alguma situação. E diz que o Corinthians aqui, ele busca, não é? Ele busca ser campeão de uma dessas 3 competições, acha que tem condições. Eu acho que não, tá? Eu acho que o Corinthians não tem time para ser campeão de uma dessas competições, mas é uma minha opinião, tá? Então, olha, pessoal, já quero ouvir de vocês aí, tá? Já vai digitando aí nos comentários. Eu quero ouvir a opinião de vocês aí sobre o Dorival, entre Dorival e Tite. Quero ouvir também se o Corinthians pode ser campeão. Vai pegando alguns ganchos que a gente vai deixando aí e vai colocando aí. Sem clubismo, tá, pessoal? Sem clubismo, tá bom? E aqui diz que o nome do Dorival continua sendo prestigiado, a gente sabe. E o Corinthians continua, não é? Com o técnico interino, Orlando Ribeiro, que vai enfrentar aí o Racing em casa, não é? Pela Sul-Americana, não é? Então, pessoal, é isso. A minha análise é o seguinte, tá? Eu acho que hoje o técnico que vai trazer uma paz para o ambiente do Corinthians se chama Tite, tá? Se chama o Tite. Quando a gente analisa vários pontos e coloca entre um ao lado do outro, eu vejo que são técnicos que, para mim, o Tite ele é o mais preparado, porém não está numa boa fase. E o Dorival, ele é menos preparado, mas ele está numa boa fase, mesmo passando o que passou na seleção. Mas eu acho que o Pro ainda leva o Tite a ser a melhor escolha do Corinthians, tá? Eu acho que o Tite ainda é a melhor escolha do Corinthians para acabar e resolver todos os problemas. Problemas defensivos, que o time está levando muito gol, problemas de grupo, que a gente tem alguns medalhões lá no grupo ainda, não é? O Corinthians tirou muita gente, mas ainda tem alguns medalhões, né, que realmente ainda influenciam no dia a dia. A gente tem um Memphis Depay que gosta de conversar, que gosta de falar com a imprensa. A gente tem um Garro, a gente tem um Yuri Alberto que hora tá bem, hora tá mal. Então o gestor ele tem que saber administrar tudo isso. E eu acho que o Tite ele seria muito melhor para fazer essa administração. E o Dorival ali vai ficar em segundo plano, porque o Tite ele é um ídolo, né, do Corinthians. Se falou de Carille, mas eu tenho certeza que o Carille seria a pior vergonha e o vexame do Corinthians, porque para mim é um técnico que está muito abaixo do Tite, do Dorival, e inclusive está abaixo de muitos outros técnicos do Brasileirão. O Carille, eu não vejo o Carille como um técnico
de primeira prateleira, não vejo de jeito nenhum, tá? Então eu acredito que está bem encaminhado para o Adenor assumir aí o comando técnico do Corinthians e é uma boa escolha o Tite no comando do Corinthians. E a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre isso? O Tite, o Dorival, outro? Você acha que o Tite consegue resolver essas questões defensivas, de vestiário? Você acha que o Corinthians consegue ser campeão de alguma coisa esse ano, conforme o time planeja? Você acha que o time vai receber o Tite e o Tite vai fazer um bom trabalho? Porque, na minha opinião, o medo do Tite é isso, é voltar e não conseguir fazer o mesmo trabalho. É um risco muito grande. Mas o que é que você acha? Já deixa aí sua opinião sem mimimi nos comentários, já compartilha com mais alguém, já se inscreve no nosso canal. Tamo junto, até a próxima e fui! Valeu!